importante com que a empresa tenha ciência de quando o funcionário está se afastando, porque ainda existe a informação posterior a 15 dias, 30 dias, o líder ou o supervisor apresenta para o RH, olha, meu funcionário ele está se afastando. E esse período de 15 dias, quando o funcionário ele se afasta, a empresa não precisa fazer a tributação do INSS. Né? Nós temos hoje uma legislação que nos permite a isenção. Então, olha que importante para o RH saber essa informação para não ter o recolhimento do INSS. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast da Metadados que traz as melhores histórias de RH. Eu sou Renata Zanata, sou jornalista e host aqui desse bate-papo sobre os recursos humanos. E para você que está só nos escutando, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos de comprimento médio, hoje estão soltos, olhos castanhos também, nariz mediano, boca pequena. Hoje eu estou usando um vestido preto com detalhes floridos e estou aqui ambientada num estúdio que tem uma bancada. Atrás de mim tem quadros representando pessoas. Na minha direita tem um vaso com uma planta, na minha esquerda prateleiras com alguns enfeites. E se o assunto hoje é afastamento do trabalho, ainda bem que as nossas convidadas não se afastaram do trabalho e compareceram aqui no estúdio, porque elas são fera no assunto. Carla Martim, advogada especialista em Direito do Trabalho, professora de Legislação Trabalhista e Previdenciária e instrutora de treinamentos na área de departamento pessoal. Seja muito bem-vinda ao Talks. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, aceitado o convite de vocês. Me desloquei, porque para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada também, Patrícia, a Flávia, a todos que estão aqui. Bom, eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos na altura do ombro, boca pequena, nariz mediano, estou usando óculos, uma camisa preta e uma calça cinza. Espero que eu tenha me apresentado aí à altura. Volta para ti aí, obrigada. Obrigada. Mediando aqui esse nosso bate-papo, então hoje ela, Flávia Noal, jornalista e produtora de conteúdo na Metadados. Bem-vinda de volta ao Talks nessa terceira temporada, Flá. Oi, Rê. Oi, as nossas convidadas. Olha, eu estava com saudades de estar aqui. É um prazer estar com vocês. E nesse novo ambiente, nessa nossa bancada, está super linda. Então, vai ser um prazer conversar a respeito desse assunto, afastamentos do trabalho. Tem muitos desdobramentos, muitas dúvidas do RH a respeito desse tema. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos, na altura logo abaixo dos ombros, tenho olhos pequenos e castanhos, nariz grande, a boca de tamanho médio, sorriso largo. Hoje estou vestida com uma blusa na cor lilás e, por cima, tenho um casaco na cor preta. E, finalmente, Patrícia Secconi, especializada em folha de pagamento, auditoria trabalhista, otimização de processos e alinhamento estratégico de negócios. E, atualmente, consultora de aplicação na Metadados. Bem-vinda, Paty. Obrigada. Oi, meninas. É um prazer estar aqui com essas especialistas nesse assunto de afastamento de trabalho, que é um assunto que a gente tem que ter um cuidado enorme e um carinho gigantesco também nessa questão de afastamento. Minha autodescrição, então eu sou uma mulher de pele clara, cabelos longos, loiros. Hoje estou utilizando um óculos, olhos grandes castanhos, nariz e boca mediana e estou utilizando um macacão cor verde militar. Perfeito. Meninas, eu vou propor aqui, então, já para a gente quebrar o nosso gelo, uma dinâmica, tá? Ai, não, nada demais. Adoro. Que medo, Flávia. Palavra dinâmica. É só o nome que assusta, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui comigo umas cartelas, cada uma de vocês vai retirar uma delas. Nessas cartelas tem situações fictícias de afastamento do trabalho. Fictícias, tá? Não que acontece. Aí vocês podem me dizer, aí vocês vão me dizer se é justificada ou não e o que acontece com o colaborador em cada um desses casos. Vamos lá? Vamos lá. Vamos Nossa, lá, Patrícia. agora eu fiquei aqui, a jornalista não vai saber falar, né? Ah, mas aí pede ajuda para não Pros mais universitários. É pegadinha para mim e para Patrícia. É Começa. isso aí. Fiquem à vontade. Peraí. Quer que eu passe para ela?
Pode já. Ah, Fica à vontade. Já achei pega e já respondo. Fica à vontade já. Já para responder. Pode ler em voz alta, por favor? Uma colaboradora teve complicações na gestação e precisou se ausentar do trabalho antes do tempo previsto. E aí, o que acontece com ela? Bom, nesse caso, a gente tem 15 dias que ela pode se afastar. Já posso responder, né? Claro. Ela pode se afastar 15 dias antes de iniciar a licença maternidade. E também, caso ela precise ficar um tempo, ou o bebê dela internado na UTI ou no hospital por algum motivo da gestação dela não ter sido assim perfeita no sentido de saúde, ela pode, então, estender por mais um tempo essa licença maternidade dela. Então, ela pode ficar 15 dias antes dos 120 dias com atestados e depois ela também pode prorrogar a licença maternidade dela, caso necessário. E se o período de licença maternidade, vamos emendar uma pergunta aqui, que eu sou conhecida pelas perguntas, né? Se for necessário, ela ficar mais do que 15 dias afastada, lá pelo 8º mês de gestação, ela precisou sair de licença maternidade. Aí é o quê? É um afastamento médico mesmo que acontece? Ou já passa a contar o período da licença? Depende. Se ela estiver, então, com 8 meses de gestação, ela não ganhou o bebê ainda, certo? Se ela não ganhou o bebê, ela vai estar em afastamento. Só vai ocorrer o afastamento por licença maternidade se ela tiver o bebê. Ah, entendi. A licença passa a contar no momento em que ela ganha o bebê. Isso. Antes disso, é um afastamento mesmo por motivo de doença. Posso dar um exemplo? Por favor. Digamos que ela tenha pré-eclâmpsia, né? Ela tenha hipertensão. E aí, se ela tem hipertensão, ela vai precisar ficar afastada durante um tempo aos cuidados do médico antes de ter o bebê. Durante esse período, o médico vai afastar e ela vai ficar por afastamento por motivo de doença. Quando ela ganhar o bebê, aí sim ela vai ter licença maternidade de 120 dias. Era esse o teu questionamento, Flávia? Era esse. Daí ela entra num período de afastamento pelo INSS. Isso, daí ela entra... Durante aquele período antes dela ganhar bebê, vai ser afastamento pelo INSS, motivo de doença. Muito bom. Vamos para a próxima, então. Flávia, vou te deixar na expectativa um bom. pouquinho. Vai ficar mais fácil para mim. Escolhe uma. Aí. Lê em voz alta, Vamos por lá, favor. então. Colaborador não compareceu ao trabalho e não comunicou o RH ou a liderança imediata. Isso não acontece, gente. Jamais. Ainda bem que eu não peguei aquele papelzinho de funcionário de férias que teve um acidente de trabalho, né? Ai. Bom, nesses casos, acontece. Nesses casos onde o colaborador não comparece, não justifica, ele tem um período após a falta para se justificar. Pode ser que ele tenha comparecido, tenha tido algum problema muito grave, tenha que ter ido ao médico, ao pronto-socorro, isso pode acontecer. E ele tem um período posterior a isso para trazer o atestado. Caso nada disso aconteça, não teve o atestado, não foi justificado conforme o artigo 473 da CLT, se justifica como uma falta, né? É descontado do salário do empregado, deduz da base de INSS, fundo de garantia, imposto de renda, e não se tem a tributação, não se computa para a base de previdência na hora da aposentadoria e o funcionário ele perde o salário descontando esses dias ou essas horas de falta. Gabaritei? Gabaritou. Flávia. O colaborador apresentou o atestado médico de um dia logo após o carnaval. Coincidência, né? Quebrou o pé no carnaval. Pois então, né? Pode acontecer. Eu não sei, mas eu vou aqui pelo que eu imagino fazer sentido. Pode acontecer dele ficar doente um dia após o carnaval, inclusive por causa do próprio carnaval. Se o atestado estiver correto, o médico realmente deu o atestado, não tem problema nenhum, né? É isso, meninas? Isso aí. A gente não pode trabalhar hoje no RH e tendo toda a nossa legislação embasada na CLT,
a gente não pode trabalhar com achismo, né? Hoje a gente trabalha com evidências. Então, se o médico apresentou, deu o atestado, é porque realmente o funcionário estava impossibilitado. Então, o atestado é aceito. Mas eu fiquei com essa dúvida, essa pulga atrás da orelha. O que acontece se o colaborador se acidenta nas férias? Ai, não tem isso. Quero ver ela sair dessa agora. Infelizmente, Nossa, a gente tem... infelizmente, a gente tem muitos casos de empresas que emitem o recibo de férias, né? O funcionário perante governo está de férias, e a gente sabe que isso não pode, né? O funcionário, se ele está de férias, ele precisa estar em gozo de férias e não trabalhando. E o que mais a gente sempre alerta os clientes quando a gente faz algum tipo de atendimento e se acontece um acidente de trabalho, né? Como que eu vou informar? Então, aqui a empresa, além de estar com um risco enorme, né, em processo trabalhista, ela vai precisar ausentar o funcionário, vai ter que cancelar recibo de férias, vai ter que emitir a CAT, todo o afastamento. Então, é muita dor de cabeça e é totalmente fora da legislação, né? Então, é um risco gigantesco que isso a gente não pode fazer. Não pode trabalhar nas férias, gente. Não pode, gente. Quem diria? E nem trabalhar de atestado, né, meninas? Que também verdade. Acontece, né? Verdade. Então, o funcionário, ele ganhou lá 5 dias de atestado, e tem aquele funcionário que quer voltar a trabalhar mesmo que ele esteja de atestado, porque ele está um pouco melhor, e a empresa aceita. Também não é o correto, né? Se ele está atestado é porque ele está impossibilitado de exercer as suas atividades. Mas acontece também, Patrícia. Acontece, não sei se tu pega isso também. Olha, isso eu não sabia. Então, se o colaborador apresentou o atestado, ele não pode retornar ao trabalho antes do período que o médico constou no atestado. Exato. A gente corre muitos riscos, né, de passivo trabalhista. Enquanto o funcionário ele está de atestado, ele está com um contrato ali interrompido, então ele não pode estar trabalhando, né? Só que às vezes ele quer voltar. O ideal é que ele volte, então, ao médico e peça uma troca daquele atestado, porque ele está melhor, está se sentindo melhor. Isso não acontece, né, gente? Estou falando aqui algo que a realidade eu estou de atestado e eu volto a trabalhar. Então, já a orientação para o RH é que acompanhe esses afastamentos quando recebam os atestados, né? Tem muito colaborador que fica com medo de não voltar ao trabalho e já está melhor, daí fica com aquela sensação de eu não estou trabalhando, mas eu já estou melhor, então eu deveria estar trabalhando, meu gestor pode imaginar que eu estou fazendo corpo mole, então quer voltar ao trabalho, mas então é proibido por lei, gente, olha aí. Exato. Inclusive, Flávia, eu estava com um médico do trabalho na semana passada e ele estava conversando comigo e ele disse, Carla, às vezes chega o colaborador na minha sala e diz, não, doutor, mas eu já estou melhor, eu quero voltar a trabalhar. Mas ele, que é o médico, está vendo que ele não tem condições e diz, não, tu não vai trabalhar, tu não tem condições, tu vai ficar em casa, tu vai ter que repousar e depois tu retorna. Mas existe aquele medo, né? Se eu ficar de atestado mesmo, o que vão pensar de mim, como a Flávia acabou de falar. E, Carla, agora considerando o que está previsto na legislação, né? Quais são os principais tipos de afastamento aí previstos pela lei? Então, a gente tem 2 tipos, né, 2 categorias de afastamento. Nós temos o afastamento quando o funcionário não tem uma doença ou um acidente, que são as faltas justificadas. Como antes a Patrícia já comentou, são aqueles que estão lá no artigo 473 da CLT. Como exemplo lá, uma doação de sangue durante um dia a cada 12 meses. Nós temos os afastamentos em caso de falecimento, né? Então, se eu tenho lá um ascendente, pai, mãe, eu posso me ausentar lá por 2 dias, no caso de casamento. Atestados até 15 dias por motivo de doença ou acidente. Então, durante os primeiros 15 dias, que é responsabilidade do empregador fazer o pagamento desses 15 dias. Nós também temos lá afastamentos para acompanhar o filho até 6 anos de idade ao médico. Então, como a Patrícia já falou, a gente tem um rol de faltas justificadas, que seriam os afastamentos, lá no artigo 473. E também nós temos a outra categoria, que são os afastamentos por motivo de doença, que
esse afastamento passa de 15 dias e, por isso, o funcionário precisa de um auxílio, um benefício previdenciário. Então, passou, a partir do 16º dia, ele vai para benefício. E aí nós temos duas categorias que nós temos que ter um cuidado. Primeiro, se é 15 dias por motivo de doença não relacionada ao trabalho, ele vai para benefício e nós vamos só acompanhando ali para ver se o funcionário vai retornar depois da perícia, né? Porque a partir do 16º dia ele tem que fazer perícia para ganhar o afastamento. Quando ele está lá com o resultado da perícia, se está deferido ou indeferido, ele retorna para a empresa com o resultado e vai estar afastado durante aquele período pelo INSS. Depois, quando ele estiver apto, ele retorna. Só que se for, meninas, um afastamento por doença ou acidente de trabalho, esse funcionário vai ter o recolhimento de FGTS de 8% durante todo o período que ele ficar afastado e também ele vai ter estabilidade. Ou seja, quando eu tenho um atestado com mais de 15 dias, eu preciso fazer essa gestão, porque se ocorrer um B91, que é um afastamento por doença ou acidente de trabalho, a minha empresa ela tem que incluir lá na folha de pagamento a flagzinha de recolhimento dos 8% de FGTS e também fazer a inclusão lá nos afastamentos que essa pessoa tem estabilidade de 12 meses. E é bem importante também, complementando, essa questão do acidente de trabalho, ou até mesmo do próprio atestado, é importante com que a empresa tenha ciência de quando o funcionário está se afastando, porque ainda existe a informação posterior a 15 dias, 30 dias, o líder ou o supervisor apresenta para o RH, olha, meu funcionário ele está se afastando. E esse período de 15 dias, quando o funcionário ele se afasta, a empresa não precisa fazer a tributação do INSS. Né? Nós temos hoje uma legislação que nos permite a isenção. Então, olha que importante para o RH saber essa informação para não ter o recolhimento do INSS. E acontece muito, gurias, muito de atendimentos que a gente precisa fazer, desses avisos virem depois dos 30 dias, 45 dias depois. E aí o RH tem que ir lá abrir a folha, alterar a verba na folha, alterar o INSS, enviar para o E-Social de novo. E aí tem uma compensação para ser feita via DCTF Web. Então, é bem importante nesta questão também. E essa categorização aí do B91 ou B31, né, que são os acidentes relacionados ou não relacionados ao trabalho, as doenças, os afastamentos relacionados ou não ao trabalho, também é importante porque tem impacto na folha diretamente, com o recolhimento ou não do FGTS, tem o RATFAP também, né, que se relaciona com isso. Então, para o RH tem um impacto muito significativo. Paty, quais são os desafios aí que vocês mais percebem que o RH tem em relação aos afastamentos do trabalho, doenças, acidentes? O que eu vejo assim nessa vivência de 13 anos de RH é quando a gente terceiriza esses atestados, né? Hoje a gente tem empresas com muitos funcionários, então muitas vezes a gente não consegue trabalhar com a tratativa direto como funcionário dentro da empresa. Então muitas vezes eles precisam apresentar isso para o líder, para o supervisor, gestor, e eles trazem isso para o RH. Hoje o acidente de trabalho ele tem um impacto gigantesco e quando eu falo isso, não é só em questão de tributação, de verbas ou até mesmo do próprio afastamento. É o cuidado para que isso não aconteça novamente, né? Hoje, se acontece algum acidente de trabalho, a gente precisa tratar a raiz do problema, ou seja, os EPIs estavam corretos, a gente precisa, de repente, fazer um treinamento interno na empresa para que isso não aconteça, né? Então, é um trabalho muito mais amplo do que a gente receber o atestado, dar baixa e cuidar a hora da folha de pagamento, né? Outra questão muito importante que tu falastes é a questão do FAP. Todo acidente de trabalho, ele computa para que o nosso FAP lá dentro da tributação patronal vá aumentando. Hoje, a gente pega em auditorias que a gente realiza em empresas, casos de FAP altíssimo.
e de muitos acidentes que são considerados como acidente de trabalho e não são. Né? Hoje, algum acidente que foi levado para o INSS como acidente de trabalho, mas que na verdade não é só apenas um atestado. Então, nessas auditorias que a gente faz, a gente consegue avaliar isso. Então, é importantíssimo que o RH entre lá dentro da plataforma, confira se os acidentes de trabalho estão computados de forma correta e que se tenha também um trabalho junto com o colaborador, o funcionário que se afastou, né? Toda essa questão de mais, uma tratativa mais perto do funcionário para saber se está tudo bem, para ver como que está essa recuperação dele também. E a gente sabe que a empresa, né, paga aí as consequências, né, por afastamentos que não condizem, né? Carla, quais são as consequências, né, então, legais previstas em lei, né, para as empresas que aplicam sanções por faltas injustificadas aí do colaborador? Bom, primeiro eu quero só complementar, porque eu vou pegar o gancho da Paty ali, agora já é minha íntima. Né? Aqui é assim, a gente está conversando, a gente já virou amiga, já virou Paty agora, né? Então, ela comentou algo bem importante, que é a questão da gestão do benefício. Quando ela comenta que quando o funcionário ele se afasta, nós precisamos, né, fazer essa manutenção dentro do site, olhar mensalmente se a Carol lá que se afastou, qual foi o motivo que ela se afastou? De fato é uma doença? Porque quando chega lá na frente do perito, é o perito que vai dizer sobre o que ela está afastada, né? Eu já peguei também, Paty, empresas onde para a empresa o funcionário estava afastado por B31, por um motivo, e ele não acompanhou, o setor de RH não conseguiu acompanhar, e depois de 1 ano a gente teve o resultado do FAP lá, muito maior, altíssimo. E a identificação foi por um motivo psicossocial, que foi, né, transformado de B31 para B91 em uma perícia. E agora, entrando, então, as doenças psicossociais em maio, né, no PGR, nós temos que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque quando a pessoa sai, todas as doenças psicossociais que estão lá na portaria que saiu em 2022 com 150 doenças a mais, tem um rol de doenças lá que podem ser linkadas à doença do trabalho. Lembrando que daí vai ter a estabilidade e o recolhimento. Então, para o RH, toda vez que chega um atestado, eu devo verificar se aquele CID não está lá naquela portaria, né? Que é bem importante. E para o empregador que penaliza, seria isso a pergunta? Isso. Indevidamente, um funcionário que entregou um atestado e ele não quis pagar o atestado, ou de repente deu uma advertência, né? Vamos pegar o caso que a Flávia deu de exemplo ali do carnaval. Então, um funcionário chega lá com um atestado um dia após o carnaval e o empregador acha que é firula dele, né? Que não é verdade. E dá uma advertência e não aceita. Bom, se de fato esse funcionário ele estava incapacitado para o trabalho, ele tem um atestado, um carimbo lá do médico, ele pode depois, através de uma ação, solicitar um dano moral. Então, eu vou ter um passivo trabalhista numa ação trabalhista. Eu posso ter uma ação administrativa, numa fiscalização do Ministério do Trabalho. Vai gerar para a empresa também um fator de desconforto entre os outros funcionários, que sabe que a empresa não paga atestado mesmo quando o funcionário está doente. Então, não é só uma questão de valores de multa, vai muito além, né? Vai uma questão de credibilidade do empregador quanto ao cuidado do empregado. Mesmo estando doente, ele ignora isso, dá advertência. Então, eu posso ter lá um passivo em uma reclamatória trabalhista, uma multa administrativa, uma denúncia num sindicato e ainda essa questão de gerar um desconforto nos funcionários. Nada é tão simples, né? Não. E, Paty, existem boas práticas aí que ajudam a evitar problemas com afastamento no departamento pessoal? Dicas, boas práticas. Dicas, né? Eu acho que dentro de uma empresa a gente pode colocar
mais visando assim na questão de entrega de atestados, né? Sempre conversar com o supervisor, com o gestor, para que ele, no momento que receba o atestado, que ele já entregue isso para o RH, para que a gente não tenha um trabalho dobrado na folha de pagamento, para que a gente consiga também estar sempre com os treinamentos em dia, para que não aconteça acidente de trabalho. E o principal também, né? É o funcionário avisar o quanto antes para a gente conseguir repor o trabalho dele, porque nem sempre a gente tem um tempo muito espaçado para fazer alguma entrega de algum trabalho em específico. E aí a gente consegue alocar um outro profissional para que ele consiga entregar a demanda solicitada. Carla, existem casos, tu comentou nessa questão do B91, B31, existem casos, por exemplo, em que a empresa questiona judicialmente, né, se é um B31, se é um B91. Nesses casos, qual é a recomendação em termos de recolhimento ou não do FGTS? A empresa deve recolher enquanto isso está sendo questionado judicialmente ou não? Então, no direito a gente sempre tem uma frase clássica, né? O depende. Depende. Mas, como eu também venho da área das exatas, não fico em cima do muro, tá? Primeiro, quando a gente faz essa gestão bem próxima com o RH, eu sei da possibilidade de talvez sim ser vinculado a uma doença do trabalho, porque eu acompanho o histórico do funcionário. Eu sempre digo que se o RH ele é próximo e ele é ativo, ele conhece os funcionários, independente de quantos funcionários a empresa tem, né? Dessa forma, como tu estás acompanhando, tu vai saber de verdade se é algo que pode ser relacionado ou não. Posso dar um exemplo de novo? Por favor, exemplos adoramos. Exemplos, tá? Eu tenho uma atividade que trabalha com vibração, né? Vibração, ela pode dar problema na coluna. Dor na coluna é disparado o afastamento, o maior número de afastamento que nós temos em 2023 e 2024 no INSS. Relacionado ao trabalho, né? Não só relacionado ao trabalho. Também. Tá? Também o maior número de gerais. afastamento no INSS em 2023 e 2024 é doença considerada na região lombar, tá? E, em terceiro lugar, as doenças psicossociais. Então, digamos que eu tenho uma empresa onde eu trabalho com vibração. Bom, se chegar lá um atestado, se eu não me engano é o M50, relacionado a essa questão de doença na coluna, o que eu do RH tenho que fazer? Eu já tenho que chamar o SESMIT da minha empresa, o SESMIT, que é as pessoas da segurança do trabalho, o médico, ou então o técnico, e verificar a possibilidade daquela pessoa ter uma doença em função da atividade dela. Se ali a empresa, né, o SESMIT, já me disser, olha, existe sim, cara, a possibilidade, porque ele trabalha em algo que tem muita vibração e pode sim dar problema na coluna. Nós já orientamos a fazer o recolhimento, mesmo que eu vá fazer a contestação. Por quê? Se eu fiz o recolhimento, depois eu posso buscar de volta se eu ganhar, né, deferido. Agora, se é algo que não tem nada a ver, uma doença psicossocial, que eu identifiquei o histórico dessa pessoa durante o tempo todo que ela trabalhou na empresa, que a gente sabe que ela já tinha problemas familiares, que eram problemas que a empresa sempre apoiou, deu subsídios para ela, que ela conseguisse sair daquela situação, aí a gente não recolhe. Então, depende do caso concreto, sabe, Fávia? É importante a gente avaliar o caso concreto para depois determinar se vai ou não fazer o recolhimento. Mas a contestação precisa ser feita assim que sair o laudo, né? E também o resultado lá da perícia. Só aproveitar aqui que a gente falou dos fatores psicossociais para dizer para o nosso público que a gente vai ter um episódio aqui no Talks em que a gente vai falar nas próximas semanas a respeito exclusivamente desse tema, que é a inclusão dos fatores psicossociais no PGR. É um tema que tem gerado bastante repercussão e muita dúvida
porque realmente é um fator novo e que também traz muita dúvida, porque os fatores psicossociais eles são de difícil identificação. Então, a gente vai trazer esse tema aqui para o Talks para tirar também algumas dúvidas dos nossos ouvintes e espectadores. A gente falou também sobre a questão da estabilidade dos afastamentos relacionados ao trabalho. Se a empresa não promover essa estabilidade e demitir o funcionário, a gente sabe também que acontece, muitas empresas, infelizmente, têm essa prática, né? O que acontece, Paty, com a empresa? Então, a gente recebe também bastante solicitação para isso, né? Para verificação dos cálculos, então, da demissão em instabilidade. A gente sabe que isso não pode. O funcionário pode vir buscar uma reintegração na empresa judicialmente, mas o correto que não é correto, que não é demitir, é fazer o pagamento de todas as verbas devidas até o final da estabilidade. Porém, aqui a gente tem um risco muito grande, né? Que é o dissídio, o aumento de salário. Nós vamos ter um impacto gigantesco, então, em 13º, em férias, no próprio aviso prévio que a gente tem que pagar. Então, tudo gira em torno do salário do funcionário. E aqui a gente teria um aumento até uma perda de uma estabilidade de 1 ano e meio, às vezes, né? Dependendo qual a categoria da estabilidade, até mais do que 1 ano. Então, é algo que a gente vê muito, infelizmente, o pagamento dessas verbas, mas que depois, com o dissídio, tem que se restituir. E o funcionário tem, sim, a abertura de entrar na justiça pedindo uma reintegração e a empresa ser obrigada a reintegrar, porque a estabilidade ela é por lei, então ela é obrigatória, né? E essa estabilidade ela também é obrigatória para licença maternidade. Para quando a mulher sai em licença maternidade, após o retorno, ela tem um período de 1 mês de estabilidade? Depende. Eu tô igual ela, depende. A gente precisa verificar se a empresa ela é participante do grupo cidadã, né, empresa cidadã, ou não. A estabilidade da gestante, o período da gestação é 120 dias, que ela está fora da empresa sem trabalhar. Porém, a gestante, então, ela tem essa estabilidade desde o momento que ela recebe o exame que ela está grávida, né? Então, o que a gente precisa verificar é se a empresa ela é participante do grupo cidadã ou não. Se ela for, ela tem um período de gestação um pouquinho maior. Então, ali a parte que ela está ausente da empresa, além dos 120 dias, ela tem mais um período de 2 meses que ela pode ficar afastada ali no trabalho, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é esse o período da gestação. Muito bem. Posso só complementar algo, porque eu acho sensacional essa questão da empresa cidadã, né? Que aí eu passo de 120 dias para 180 dias de licença maternidade. Mas o que acontece? Durante esse período ali, se a empresa é optante pela empresa cidadã, ela pode trocar com o esposo esse período, né? Então, 120 dias eu vou ficar em casa, né, cuidando do meu filho, e aí depois, os outros meses, eu identifico, poxa, agora acho que está na hora de eu voltar e eu vou trocar para o meu marido ter mais um tempinho com o meu filho. Se a empresa dele também for optante pela empresa cidadã, a gente pode trocar. Ele fica em afastamento, né, nessa licença maternidade prorrogada em casa, e eu volto ao trabalho. Mas daí as 2 empresas precisam ser optantes pela empresa cidadã. E precisa também fazer essa solicitação 30 dias antes de iniciar a prorrogação, né? Interessante, uma pena que a gente nunca vê acontecer. Então, eu acho sensacional na teoria, por isso que eu disse na teoria, mas na prática, né? Aí, mas daí já não é um problema de legislação, mas sim mais um problema social. Exato. Que precisa, né, se fazer uma transformação aí. Quem sabe um dia a gente consegue. Pois é. Bom, a gente sabe, né, que lidar aí com afastamentos exige controle e agilidade para evitar erros e descumprimento das leis. E aí que entra o Flow, o sistema da Metadados, que vem aí para facilitar a rotina do DP. Olha só. E aí, RH, todo mês é um sufoco para fechar a folha? Então, para tudo. Tá na hora de você conhecer o Flow, o sistema Metadados que faz a sua rotina de DP fluir. Com o Flow, você tem funcionalidades que agilizam a rotina do departamento pessoal. Você consegue, por exemplo, fechar a folha de pagamento em 10 minutos. Calcule as médias de férias por período aquisitivo. Aplique reajustes de salário futuros
sem interferir nos cálculos atuais. Receba avisos na tela do usuário quando houver cálculos inconsistentes ou descumprimento de obrigações legais. Realize simulações de rescisões e férias. Gere relatórios que comparam encargos para evitar multas no e-social. Tenha mais praticidade com navegação em várias telas ao mesmo tempo. E tem mais! Você recebe relatórios, incluindo os exigidos pelo Ministério do Trabalho em caso de fiscalização. Você controla prazos de treinamentos obrigatórios na área de saúde e segurança do trabalho. Administra os planos de saúde por valor fixo, faixa etária ou tempo de empresa. Automatiza o cálculo de benefícios, como o Vale Transporte, baseado no registro de ponto. O Flow é mais segurança e eficiência para o seu DP. Flow é a escolha certa para um RH mais leve e fluido. E aí, se interessou? Então a gente vai deixar o link na descrição do vídeo e aqui na tela também para que você possa entrar em contato diretamente com os nossos especialistas, né, Flávia? Pois é, Rei, se não se interessou, é bom se interessar, porque o Flow, olha, é um sistema super completo, ajuda em tudo isso, questão de estabilidade, gerenciamento dos atestados, é super bacana, é super completo para o RH, então é aquele sistema que vai te ajudar em todo o teu trabalho, vai facilitar o teu dia a dia, converse com os nossos especialistas que vale a pena. E vou emendar aqui uma pergunta, gurias, para a gente ir já encaminhando o final do nosso podcast, videocast. Ainda tem tempo, tá? Mas assim, mais uma perguntinha para vocês. Quando o colaborador falta injustificadamente, ou seja, ele não apresenta atestado, ele só não vai trabalhar naquele dia porque ele não está afim. O que acontece? Quais são os direitos que ele perde? Qual que é o impacto no salário dele? O que pode acontecer com o colaborador? Bem, no momento que o funcionário falta, é importante a gente salientar que o salário ele não vai ficar completo naquele mês, aquele salário contratual ele vai diminuir, né? Então, para aquele mensalista que recebe as 220 horas, por exemplo, vai computando a perda das faltas. Então, faltou um dia, faltou 2, faltou 3, o salário vai diminuindo. A base da previdência também vai diminuir, óbvio, né? No momento que tu diminui o salário. E hoje a gente tem uma tabelinha disponível na legislação que, dependendo da quantidade de faltas que o funcionário teve, de faltas não justificadas, o funcionário perde férias também. Então, além de diminuir o salário mensalmente, as férias também diminuem, né? Exato. E além disso, se passar de 15 dias dentro do mês, ele perde o 10º, daquele 1/12, né, Patrícia? Verdade. Então, se ele faltar 15 dias dentro do mesmo mês, mesmo que não seja corrido, ele vai perder 1/12 de 13º, além das férias, como a Paty falou. E é bem importante um assunto até que a gente comentou, passou de atestados, né, de acidente. É bem importante a gente salientar que quando, tirando a maternidade, né, quando o funcionário ele fica afastado no INSS por um período maior do que 6, igual ou maior que 6 meses dentro do mesmo período aquisitivo, ele perde o total das férias, né? É importante a gente citar esse ponto também. Só complementando, apesar de a gente falar muito aqui em legislação, em CLT, em outras leis, nós também precisamos olhar para a convenção coletiva da categoria. Por quê? Pode ser que naquela convenção coletiva tenha algum benefício maior. Por exemplo, ao invés de ser 2 dias para afastamento em caso de falecimento, tenha lá 4 dias. A mesma questão das outras faltas e justificativas, né? Então, é importante, né, Paty? Verdade. Olhar sempre a convenção coletiva. Eu sempre digo, o RH precisa ter... Antes eu dizia tinha que ter em papel, né? Em cima da mesa. Agora, precisa ter na tela do computador. A convenção coletiva, ela tem base legal, força de lei. Então, é preciso dar uma avaliada também. A partir da reforma trabalhista de 2017, ficou conhecida aquela lei, né? Que aquela frase... O negociado vale mais do que o legislado, mas são direitos a mais. Então, esse mínimo assim, de períodos de afastamento está garantido. Podem ser períodos maiores, mas não podem ser menores. Isso. Sempre que a gente falar em direitos que estão na Constituição, que
estão lá também na CLT, como férias, esses 5 dias de licença paternidade, eles não vão ser menores em convenção coletivas, eles vão ser maiores se negociado com a empresa em acordo ou com o sindicato em convenção. Perfeito, meninas. E agora a gente vai entrar na nossa tradicional sessão dicas. Eu vou pedir para vocês compartilharem com quem está nos acompanhando alguma dica de conteúdo. Pode ser um filme, uma série, um livro, algum canal do YouTube que venha a contribuir aí com o assunto de hoje ou com os profissionais de RH. Eu não posso deixar passar o nosso canal, nosso site, na verdade, metadados.com.br. Vamos deixar o link aqui, meninas. Com certeza. Onde a gente publica muito artigo, muito conteúdo especial para você que é do RH. Toda e qualquer legislação trabalhista que surja, que faça alteração, a gente sempre disponibiliza um artigo lá dentro do site da Meta. Então, é importante a gente sempre entrar lá dentro todo dia, bota no Outlook lá um calendário, um alerta para que a gente possa entrar e sempre verificar as nossas atualizações e nossos conteúdos super especiais. Bom, eu vou falar de algo bem simples, mas que ajuda muito, que é o site do Ministério do Trabalho e Emprego. Sempre que tem alguma novidade, vocês podem estar buscando ali no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que além de nós termos a legislação escrita ali, nós também temos vídeos. Mas no canal do YouTube, a Receita Federal, juntamente com o Ministério do Trabalho, divulga vídeos sobre essa parte técnica de e-social, de legislação trabalhista. Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar para estar se atualizando diariamente. Mas confesso, tá, Paty, que de vez em quando eu vou lá e dou uma espiadinha na Metadados também. Mas vou colocar lá no meu Outlook para olhar todos os dias a partir de agora. Eu acho que é isso. E aí, assim, eu vou dar uma dica de livro, tá? Porque quando a gente fala em RH a gente fala de desenvolvimento humano. E para a gente tratar com outras pessoas, nós também precisamos estar bem. Tem um livro bem interessante, que eu gosto de ler mais de uma vez, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Baita livro. Então, acho assim, a gente precisa estar bem para poder cuidar dos outros, né? E RH é isso, né? Não é só legislação, a gente fala de legislação, mas a gente também precisa cuidar de pessoas. Então, eu sugiro esse livro aí. Já vou colocar na minha listinha. Coloca, tu vai gostar. É um livro excelente, principalmente para quem tem mania de perfeição. Então, a gente sabe que o RH é muito exigido, né, pelas duas pontas ali, pelos líderes, gestores, empresários, e também é exigido pelos colaboradores, afinal, está ali para garantir direitos, para cobrar deveres, e por isso muitas vezes também se exige perfeição. E às vezes a gente é imperfeito, afinal somos humanos, né? Mas a minha dica, a Patrícia falou a palavra calendário, aí eu lembrei do nosso calendário do RH, que é um grande sucesso. Então, assim, calendário do RH da Metadados, você confere, consegue o link para baixar, colocar no seu Outlook, ou então colocar no seu Google Agenda, ou ainda para baixar em PDF, pode imprimir lá no site da Metadados também, metadados.com.br. E também quero sugerir um Instagram de um grande parceiro nosso aqui da Metadados, vira e mexe, aparece nas nossas lives, nos nossos eventos, porque ele sabe muito sobre legislação e produz conteúdo também para o Instagram dele, que é o professor Luiz Medeiros. Então, o Instagram dele é @Luiz com Z Antônio Medeiros. Professor Luiz Medeiros, o Instagram @Luiz com Z Antônio Medeiros. Lá vocês vão encontrar muitas dicas a respeito de legislação. Meninas, quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui hoje. Acho que foi um assunto assim riquíssimo. Quem está nos acompanhando, com certeza, está muito bem embasado agora. Foi um prazer estar aqui de volta à mesa do Talks, dividir com vocês 3 mulheres que sabem muito a respeito desse assunto e que trouxeram muito conhecimento para mim e também para os demais RH. Nos vemos por aí. Muito obrigada, meninas. Queria agradecer esse momento, essa tarde tão agradável que nós tivemos aqui. Espero ter passado bastante conhecimento e agradecer porque eu aprendi também muito nessa mesa de conversa que nós tivemos. Muito obrigada. E eu também, gente, só tenho a agradecer.
Foi muito bom estar aqui hoje com vocês, conhecê-los pessoalmente. Conheço a Metadados há bastante tempo, trabalho com Metadados, gosto muito do trabalho. Nossos clientes trabalham com Metadados e é muito bom ter parceiros, né, que entregam algo de qualidade e, melhor, de confiança. Quando eu digo para os clientes, vocês têm que ir lá no site da legislação, mas vão em algo confiável. Vai lá no Ministério do Trabalho, vai na Receita. Mas Metadados também é confiável, gente. Então pode ir lá, porque ali tem propriedade no conteúdo. E aí é isso, gente. Quero agradecer e espero vir mais vezes. Obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigada também. Se você gostou desse episódio, já deixa aí o seu like, compartilha com os seus colegas e não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos episódios. E, aliás, a gente quer saber o que você quer ouvir nos próximos episódios que vem aí pela frente. Então, compartilha aí com a gente a sua sugestão de pauta nos comentários. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau!